Muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Tudo bem com vocês? Que bom, né? Mais uma terça-feira aqui de estudos do Evangelho de Jesus. Esse Evangelho maravilhoso, né? Esse Evangelho que tanto nos ensina, tanto nos conforta. Muito bom. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Paulo, eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá. E é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, dividindo esse momento mágico, esse momento de estudos. Então, diante dessa responsabilidade, eu rogo a Deus, rogo a Jesus, que me faça instrumento desse trabalho. E que as minhas palavras possam estar levando a todos o entendimento, o conforto, tá bom? E que o Evangelho de hoje possa nos despertar para um olhar em direção à fé raciocinada. Quando nós nos colocamos, gente, a ouvir o Evangelho, a trazer o Evangelho para dentro do nosso lar, nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, pelos mensageiros celestes de Jesus, e que farão assim na nossa casa uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos, de negatividade, deixando assim o nosso lar bastante iluminado. E quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo, onde ele diz: onde estiver duas ou mais pessoas falando em meu nome, eu lá estarei. Então não tenham dúvida, Jesus está conosco nesse momento. Então, quem quiser colocar um copo com água ou uma jarra com água para ser fluidificada, fiquem à vontade, tá bom? Então, nesse momento, eu convido a todos a fechar suavemente os olhos, sentindo já o ambiente iluminado, sentindo as boas energias, sentindo a paz, sentindo a presença do nosso anjo guardião, esse amigo tão querido que sempre está ao nosso lado, nos inspirando, nos mostrando o caminho a ser seguido. Agradecer à espiritualidade amiga, aos médicos do espaço, que já se coloca ao lado de cada um de nós, derramando o remédio que tanto necessitamos. Agradecer a presença de Maria, que nos envolve com o seu manto fluídico, nos trazendo paz, tranquilidade e serenidade. E agradecer a Jesus, o nosso mestre querido. Obrigado, meu irmão, pelo Evangelho bendito e redentor que nos deixaste. Esse Evangelho tão rico, que tanto nos ensina e que tanto nos conforta. Jesus, então, com um olhar meigo, nos estende a mão, nos convidando a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós, espiritualmente de joelhos, vamos agradecendo: Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso dia de hoje, pelo nosso despertar. Obrigado pelas refeições que fizemos. E obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da reencarnação. Agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e nos livre sempre, Pai, de todo o mal. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Obrigado, Senhor, e obrigado a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito bem. Então, mais tranquilos, mais harmonizados, vamos então dar início ao Evangelho dessa noite. No Evangelho de hoje, nós vamos estudar o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele traz como título: O meu reino não é desse mundo. Nós vamos encontrar essa passagem também no Novo Testamento, lá no Evangelho de João, no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, tá bom? O evangelista João narra em seu evangelho
um diálogo de Pôncio Pilatos com Jesus, onde Pilatos, tornando a entrar na residência oficial do governador romano e fazendo com que Jesus venha à sua presença, perguntou a Jesus: Tu és rei dos judeus? E Jesus respondeu: Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Pilatos então ficou intrigado com aquela resposta, né? E pergunta a Jesus: Logo, então tu és rei? Jesus responde a ele: Tu dizes que sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Afirma Jesus a Pilatos, gente, que a realeza dele é em um outro mundo. E que aqui ele veio com o propósito de nos ensinar a amar. Tem um outro diálogo também de Jesus, só que agora com os seus apóstolos. Jesus afirma assim para eles. Está lá em João também. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, com essas afirmativas de Jesus, ele nos remete ao futuro. Porque ele fala da vida futura. Ele nos fala da transição dos mundos. Ele nos fala de um mundo melhor. Jesus, então, ele vem afirmar que a nossa vida não se limita a esse mundo de expiação e provas, que é um mundo de sofrimento, que é um mundo de dores, que é um mundo de aflição. Ele nos fala, gente, que existe um mundo muito melhor para ser conquistado. Por isso que nós temos que urgentemente fazer a nossa mudança, a nossa transformação interior. Então Jesus, ele nos dá a certeza da vida futura. E que nesse mundo em que vivemos hoje, né, é um estado assim necessário para a nossa evolução espiritual. Se nós analisarmos essa fala de Jesus somente pelo ponto de vista material, do ponto de vista das dores, dos sofrimentos, das tristezas, das aflições, olha, a gente vai até duvidar da existência de Deus. Porque na nossa pequenez, nós vamos perguntar: onde está Deus na hora que eu mais preciso dele? Será que ele existe? E nós, assim, focados somente no mundo da matéria, nem percebemos que se não fosse, gente, pela misericórdia divina, o nosso sofrimento seria muito, mas muito maior. Mas se nós analisarmos pelo ponto de vista espiritual, pelo ponto de vista do entendimento, nós vamos enxergar essa fala de Jesus com outros olhos. Vamos enxergar com os olhos da compreensão, do entendimento, do conhecimento. Jesus, ele dizia a Pilatos que o reino ao qual ele pertence é um reino de amor, é um reino de paz, é um reino de solidariedade, é um reino de amor ao próximo, onde todos somos irmãos. E o que ele veio a este mundo não foi assim para reinar como aquele povo entendia, mas sim para ensinar o povo a amar através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos. Porque, gente, Jesus não desceu ao planeta Terra e encarnou aqui junto conosco para exercer domínios político ou domínios transitórios, não. Como nos fala Emmanuel, Jesus é muito mais do que um simples rei. Ele veio para ser redentor de toda a humanidade, ensinando-nos normas e condutas que pudessem nos conduzir à evolução espiritual, que pudessem nos conduzir a um estado superior. O povo judeu, naquela época de Jesus, esperava assim que viesse um grande rei, mas no sentido de um rei guerreiro,
um rei montado num cavalo imponente, empunhando uma espada sanguinolenta, para que aquele rei pudesse libertar aquele povo do jugo romano e do jugo de outras nações também. E com essa esperança materialista, muitos, gente, mas muitos se decepcionaram, porque a espada que Jesus empunhava era uma espada que aquele povo ainda não conhecia. Era a espada do amor. Então Jesus veio ensinar o amor. Então ele veio apresentar a espada do amor, a espada da solidariedade, a espada da caridade. Mas infelizmente aquele povo não compreendia. Infelizmente o louvor que aquele povo derramou sobre Jesus no domingo de Ramos, que foi o último domingo de Jesus encarnado em Jerusalém, foi porque eles não reconheciam ele como o Messias, como o Filho de Deus ou o Salvador da humanidade. Eles o saudaram por quê? Seus desejos era por um libertador sanguinário, por um libertador que empunhasse uma espada e lutasse contra o Império Romano e todas aquelas outras nações. Mas a realeza de Jesus era outra. Ele entra assim majestosamente em Jerusalém, montado num jumentinho, que simbolizava o quê? A humildade. E qual era a espada que ele empunhava? A espada do amor. Para que com ela, gente, pudéssemos lutar contra os inimigos que estão dentro de cada um de nós. Superar esses inimigos, que é o orgulho, o egoísmo, a ganância, a inveja, a maledicência, a avareza. A religião do Cristo, gente, é a da caridade, é a do Espírito, é a da verdade. Essa é a religião do Cristo. A fé que o Cristo preconizou não foi, portanto, uma fé de dogmas, não, mas sim a fé na vida eterna, a fé na existência de Deus, a fé com a convicção da necessidade de praticarmos a moral, praticarmos a caridade. Algumas religiões, gente, até afirmam que o Cristo vai voltar. Mas a doutrina espírita afirma que ele jamais partiu. E está sempre conosco e nunca nos abandonou. E o próprio Cristo disse isso. Onde houver 2 ou mais pessoas falando o meu nome, eu lá estarei. Então podem ter certeza, Jesus está sempre conosco. A realeza terrestre, essa realeza se acaba com a vida terrestre. Por isso que Jesus, ele disse a Pilatos, sou o rei, mas o meu reino não é desse mundo. André Luiz tem um livro que se chama Vivendo o Evangelho. Ele fala assim, o reino de Jesus está na vida futura. Contudo, se você se importa com a transformação moral, pode ter certeza que você já faz parte dele. Então, gente, nós devemos viver a realeza de Jesus e ter a certeza que o mundo que ele reina, ele nos espera. Como ele afirma lá em João, eu vou preparar o lugar para que vocês possam estar comigo. Então, o que nós temos que buscar em nós é o crescimento espiritual, é a nossa evolução. É como diz Paulo, né? Ressuscitar para a vida eterna. Ou seja, a cada nova encarnação, sermos um ser melhor. Para que nós possamos entrar nesse reino que Jesus governa. E ele nos espera. Ele nos espera. Ele falou, eu vou preparar o lugar para recebê-los. Então, que nós possamos refletir bastante sobre o quanto nós devemos nos transformar, nos burilar. Essa centelha que o Pai colocou dentro de cada um de nós, essa herança divina, ela tem que ser lapidada.
E todos os dias nós devemos trabalhar essa centelha, para que a nossa luz possa brilhar cada vez mais e para que a gente possa alcançar o reino de Deus. Mas como Jesus disse, ninguém entra no reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, várias encarnações nós vamos precisar para nos burilar, para nos transformar, para que nós possamos fazer realmente, a cada dia, brilhar a nossa luz. Tá certo? Então vamos mais uma vez, fechando os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, agradecer a Jesus, o nosso Mestre querido, por essa luz que Ele derrama sobre nós, essa luz que é uma luz curadora, que ela possa passar pelo nosso corpo nesse instante e reestruturar todas as células do nosso corpo, deixando o nosso corpo saudável, isento de qualquer tipo de doença. Nós vamos rogando ao Pai que essa luz bendita possa alcançar a mente dos dirigentes de nações, principalmente dos países que se encontram em guerra, em conflito. Que essa luz também, Pai, possa alcançar aquelas pessoas que perambulam pelas ruas sem um teto para morar. Que essa luz possa chegar às penitenciárias, aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos, aos manicômios. Que essa luz também, Pai, possa chegar nesse instante à casa dos nossos familiares e que ali, Pai, possa tocar cada coraçãozinho, despertando o amor, a compreensão e o perdão. E que um pouco dessa luz, Pai, fique conosco, para que sejamos fortes, corajosos e perseverantes na nossa transformação interior. Senhor, permita que essa luz também fique lá na Casa Paulo de Tarso, onde ela possa ser vista como um farol, ao longe, representando ali, Pai, um pronto-socorro espiritual. Obrigado, Senhor, e obrigado a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Quero agradecer a todos pela presença, desejar a todos uma semana maravilhosa e que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Uma boa noite a todos e até o próximo Evangelho. Muito obrigado.